Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Estamos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer a você uma palavra que no passado, cerca de uns 12 anos atrás, no início da minha conversão, ela teve um papel muito importante na minha vida. Ela foi ministrada numa determinada ocasião e Deus falou fortemente ao meu coração. Numa época em que eu estava muito triste, muito desesperançosa, onde eu achava que verdadeiramente não tinha mais futuro para mim, que eu me via de uma maneira muito negativa, incapaz de realizar qualquer coisa, e Deus falou fortemente ao meu coração por meio dessa palavra. E hoje eu pude relembrar alguma dessas coisas e gostaria de compartilhar essa palavra com você, para que você possa também ser abençoado por meio dela. Essa palavra se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler os versos 11 até o 21 e o tema da nossa meditação é: O Senhor é contigo. Quero que você então me acompanhe, preste atenção na leitura, naquilo que diz a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 11 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente, ou minha oferta em outras versões, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos e põe-os sobre esta penha e derrama-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Até aqui. É importante para nós entendermos essa palavra, nós lembrarmos qual era o contexto do período dos juízes, Durante um tempo Israel não teve reis, mas tinha juízes, que eram líderes levantados e capacitados por Deus para livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Josué já havia liderado o povo, eles já haviam conquistado a terra prometida, mas infelizmente o povo estava se corrompendo por meio de ciclos, O livro de Juízes nos mostra ciclos em que o povo se corrompe, especialmente em idolatria, abandonam a Deus. Deus então, por seu amor, que é didático, que nos ensina, ele traz então os inimigos, as adversidades. O povo então clama ao Senhor, volta o seu coração para Deus,
né, se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e o Senhor então envia livramento. Este é o ciclo que se repete ao longo de todo o livro de Juízes. E nesse caso, haviam ali os midianitas, que eram inimigos de Israel, que estavam ali assolando o povo, né, ali próximo à região onde Gideão vivia, e roubavam todos os seus alimentos. E no momento em que o Senhor, ou o anjo do Senhor, ou seja, uma manifestação do próprio Deus, aparece ali a Gideão, ele é apenas um homem que está com um punhado de trigo, né, malhando este trigo no lagar, ou seja, no local onde se pisavam as uvas, né, para fazer o vinho, ou seja, ele estava escondido, né? Normalmente se malhava o trigo a céu aberto, mas o fato dele estar ali num lagar mostra que, além de ser muito pouco trigo, ele ainda estava fazendo isso escondido, para tentar salvar um pouco de alimento, algo que tivesse ali para a sua família, né? Salvar ali dos inimigos, daqueles que vinham então roubar constantemente o povo. Certamente Gideão estava muito desanimado com essa situação, certamente não via muita saída, e a gente percebe isso pela maneira como ele fala. Talvez naquele exato momento em que ele estivesse ali malhando trigo, ele estivesse desanimado, triste, talvez até depressivo, em função da situação que ele estava ali enfrentando. E assim são as situações nas nossas vidas, sejam elas em âmbito global, né, ou uma catástrofe nacional, como era que estava acontecendo ali ao povo de Israel, né, uma perseguição que atingia a nação de Israel, ou algo particular. Às vezes são os nossos problemas, as nossas catástrofes particulares que moldam a maneira como nós enxergamos a realidade. E o que eu percebo aqui neste caso é que Gideão está com a sua percepção da realidade, a sua percepção de si mesmo, muito prejudicadas em função da situação que ele está vivendo, dos problemas que ele está enfrentando, que parecem ser muito maiores do que ele. Gideão, então, tem um chamado, né, de Deus. Nós percebemos que Deus vai ao encontro de Gideão. O que acontece é que o povo, né, naquela situação, diante dos midianitas, clama novamente ao Senhor. O Senhor, então, envia um profeta que denuncia o pecado do povo de Israel. O povo estava cometendo idolatria, adorando a Baal. Se você ler o começo do capítulo 6, você vai entender isso. Então, Deus enviou um profeta para dizer que o povo estava errado, eles haviam abandonado o Senhor. Inclusive, o próprio pai de Gideão tinha um poste ídolo para adorar a Baal. Então, o povo havia abandonado realmente o Senhor. Mas Deus, em sua bondade, ele envia livramento. Mais uma vez, ele prepararia alguém para livrar o povo das mãos dos midianitas. E o escolhido foi Gideão. Gideão, então, será chamado por Deus. E o chamado de Gideão, ele nos lembra muito o chamado de Moisés. Moisés também estava ali fugido de uma situação, né, no deserto de Midian, inclusive. Achava também que não tinha mais valor, que não tinha capacidade. Quando Deus o chama, quando há uma manifestação também de Deus, né, que aparece ali a Moisés e que o capacita e que determina que ele deveria então livrar o seu povo, e Moisés também vai dizer, olha, eu não sou capaz, eu não consigo, e Deus vai confirmar por meio de sinais a sua presença e o seu favor, e que de fato Moisés era a pessoa escolhida, né? Nós vemos alguns paralelos, algo muito semelhante aqui na vida de Gideão. Muitos vão dizer, olha, Moisés estava dando desculpas, Gideão estava dando desculpas a Deus. De fato, né, nós temos essa impressão, muitas vezes, quando lemos o texto. Mas eu acredito que mais do que desculpas, Gideão, de fato, tinha uma percepção muito complicada da realidade, uma autoimagem muito negativa, por meio das circunstâncias que estavam ali o moldando. Como você se sentiria
diante de um chamado para libertar o seu povo? Você se sentiria apto e plenamente preparado? Ou você também pensaria, mas eu? Será que eu consigo? Mas quem sou eu para realizar tais coisas? Gideão certamente se sentiu assim, até porque a sua percepção da realidade estava moldada pela situação em que ele estava vivendo, seja uma supervalorização do seu problema ou uma autoimagem negativa ou mesmo uma imagem errada a respeito de Deus, e nós vamos comentar cada uma destas coisas. Em primeiro lugar, algo que me chama a atenção é que Deus já havia dado a Gideão tudo o que ele precisava para enfrentar aquela situação, tudo que era necessário para ele cumprir a sua missão, para ele libertar o seu povo, já estava em Gideão. No verso 12, quando o Senhor aparece a Gideão, ele diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou, em outras versões, homem valente ou mesmo poderoso guerreiro. No verso 14, o Senhor então repete: vai nessa força que você tem. Já havia algo em Gideão, já havia uma força, algo que Gideão talvez nem acreditasse, mas que havia sido dado pelo próprio Deus. É Deus quem nos faz, é Deus quem nos dá os nossos atributos, e Deus já sabia que Gideão era um homem corajoso, um homem valente, um homem de valor, um guerreiro nas mãos do Senhor. Mas Gideão certamente não acreditava nisso, até pela sua própria situação, os seus problemas naquele momento, como ele poderia se sentir corajoso se estava ali preparando o trigo escondido para que tivesse ali o seu sustento, Quem era ele diante daquela situação? Como ele poderia enfrentar um povo tão terrível, Como ele seria capaz de enfrentar aquela situação? E de fato, muitas vezes nos sentimos assim, Nos sentimos inferiores, nos sentimos pequenos diante das situações, e creio que isso é algo muito complicado realmente, Muito complicado, essa questão da autoimagem, de termos uma imagem equilibrada a respeito de nós mesmos, porque eu entendo que nós sempre tendemos a transitar em dois extremos que são igualmente errados. Ou nós vamos para o lado da soberba e da superioridade, ou da extrema inferioridade e incapacidade. Romanos 12, no verso 3, vai dizer: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, em outras versões, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E eu considero essa uma tarefa muito difícil, termos uma autoimagem, uma identidade equilibrada, realmente moldada por Deus. Isto porque o mundo nos enxerga a termos uma autoimagem distorcida, porque o mundo nos ensina a nos olharmos, a nos contemplarmos por meio de espelhos distorcidos da realidade. Ou o mundo vai dizer para você: olha, você pode todas as coisas, você é muito bom, você tem valor, você pode conquistar tudo, você é melhor do que todo mundo, e nós tendemos a ir para um extremo. Ou o mundo simplesmente vai dizer: olha, você não tem valor nenhum, você não vale absolutamente nada, e porque você não tem isso, ou você não conquistou aquilo, e nós tendemos a ir para o lado da inferioridade. Mas o desejo de Deus é que possamos encontrar a nossa identidade nele e buscarmos este equilíbrio. Se nós voltarmos um versículo em Romanos, um texto muito conhecido, Romanos 12, 2 vai dizer: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só seremos capazes de ter esta autoimagem saudável, equilibrada,
quando tivermos a mente renovada pela palavra de Deus, porque o mundo não nos ensina isso, né? Nós sempre estaremos transitando entre estes extremos e poderemos de fato nos sentirmos ou superiores aos outros ou inferiores demais. Mas a verdade é que Gideão precisava entender, né, quem ele era em Deus, como Deus o enxergava, porque Deus o havia criado, assim como Deus nos criou e nos enxergou. Como eu disse, esse texto ele teve um papel na minha vida no momento em que eu achava que eu realmente não servia para mais nada, que eu não tinha mais futuro, toda a minha esperança já havia ido embora naquele momento. Isso em função de diversos problemas que eu estava enfrentando naquela época. Mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, pôde moldar, né, este aspecto, né, da minha realidade, da minha autoimagem, e Ele está disposto a fazer isso a todos aqueles que o buscam, que buscam ser transformados por sua palavra, ser transformados pela sua presença, por meio de um relacionamento com Ele. O desejo de Deus é usar a minha e a sua vida. O desejo de Deus é nos mostrar o valor que nós temos nele e não segundo os padrões deste mundo. E essa era uma lição preciosa que Gideão precisava aprender. Por isso fica para nós a mensagem: vai nessa força que você tem. Aquilo que Deus já te deu, a capacitação que Ele já te deu, porque Ele te fez e Ele te conhece. Vai nessa tua força. Em segundo lugar, os problemas o fizeram duvidar do favor de Deus sobre ele e seu povo. Gideão não acreditava mais na bondade de Deus. Ele achava que estavam abandonados, que estavam à deriva, e isso é algo que os problemas têm a capacidade de fazer com a gente muitas vezes, né? Nos faz esquecer de que Deus está conosco, de que Deus é soberano sobre toda a história. E talvez nesse momento que nós estamos vivendo, alguns estejam se perguntando: onde está Deus? Há até um livro recente que foi publicado, Onde está Deus em meio ao coronavírus? Talvez alguns estejam se perguntando, mas Deus está no mesmo lugar. Gideão responde então ao Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso, né? E ele vai dizer ainda: e o que, né, é feito, né? Onde estão todas aquelas maravilhas, aquelas histórias grandiosas de um Deus que libertou o seu povo do Egito, que tirou das mãos do exército de Faraó? Onde está esse Deus? Porque o Senhor nos desamparou. Esta é a palavra, este é o sentimento que Gideão tem. Então os problemas fazem com que Gideão tenha de fato uma visão errônea a respeito da realidade, né? A respeito de Deus, de quem Deus era ali na vida deles, no povo de Israel, sendo que de fato o próprio povo de Israel é que havia abandonado a Deus e estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. Então nós precisamos, em momentos difíceis, olharmos para o Deus da Bíblia, o Deus das maravilhas, que continua sendo o mesmo, ele não muda. E tentarmos entender de fato, né, e compreendermos o agir de Deus na história. Deus está agindo neste exato momento, nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Os problemas fazem Gideão, então, duvidar, né, da sua capacidade e da sua missão. Ele vai dizer então a Deus em resposta: como que eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. De fato, a situação não parecia das melhores para Gideão, né? Ele estava ali vivendo uma situação realmente complicada e ele era realmente ninguém diante daquela situação. Quem nós somos diante de Deus? Talvez diante do mundo, absolutamente nada. Talvez diante das pessoas vão dizer: olha, você, quem é você? O que você tem? Qual é a tua história de sucesso? Quais são suas posses? Quais são os seus títulos? Quem é você? Mas a verdade é que Deus não nos vê dessa forma. E glória a Deus por isso. Deus enxerga o nosso valor, as nossas capacidades que Ele nos deu, assim como Ele enxergou em Gideão. E mais, Ele promete a companhia dele.
a presença dele, que vai nos suprir de tudo aquilo que porventura nós tenhamos falta. No verso 16, o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. A presença de Deus estava ali junto com Gideão. Deus promete a ele que estaria junto com ele nessa jornada, nessa missão. E essa era exatamente a garantia da vitória. Deus já havia escolhido a Gideão, Deus já conhecia os seus atributos, a sua coragem, a sua força. Mas, porventura, se alguma coisa lhe faltasse, creio que principalmente a fé naquele exato momento, Deus iria suprir, e muito mais. A própria presença de Deus estaria com ele. Gideão acaba pedindo então um sinal a Deus e Deus o atende. Deus responde. Isso para fortalecer realmente a fé, isso para confirmar a palavra que Deus havia dito a ele. E eu creio que Deus é assim. Não estou dizendo que você deve pedir exatamente o mesmo sinal que Gideão, né, que nós devemos fazer isso, mas Deus se revela àqueles que o buscam. E se você estiver hoje enfrentando uma situação difícil, que pareça grande demais aos teus olhos, ou mesmo se a sua imagem de si, né, se a sua autoimagem for algo negativo, né, totalmente inferior, como de alguém incapaz de vencer as situações e as batalhas dessa vida, ore a Deus pedindo discernimento, pedindo direção, sabedoria, coragem, fé para enfrentar essas coisas e para cumprirmos o nosso chamado aqui nessa terra. O Senhor é contigo. Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida, assim como um dia eu a recebi. Desde então, nesses últimos 12 anos, eu consegui enfrentar situações as quais eu imaginava que eu não seria capaz. Os problemas daquela época passaram, outros vieram, mas continuo buscando em Deus a força e a capacidade para enfrentar cada um deles. Às vezes vem o desânimo, às vezes vem a tristeza, a desesperança, a inferioridade. Mas Deus, por meio do seu Espírito, confirma em nosso coração que nele nós temos tudo o que nós precisamos para vencer todas as adversidades, para cumprirmos o nosso chamado nessa terra, para vencermos todas as batalhas e conquistarmos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não importa o que as pessoas pensam de mim, de você, os rótulos que nos colocam, nem mesmo se nos sentimos pequenos demais ou inferiores demais para servirmos a Deus ou mesmo para vencermos os nossos problemas e as nossas lutas. Deus deseja nos dar uma visão equilibrada de quem nós somos, da nossa identidade e do poder dele, do seu grandioso poder que opera na minha e na sua vida. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, como era para Gideão. Gideão venceu a batalha. Aquilo para o qual ele foi chamado, ele cumpriu na sua força e com a presença do Senhor. Assim nós também conseguiremos cumprir e vencer tudo aquilo que Deus tem para nós. O Senhor é contigo. Vamos orar neste momento? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela coragem que o Senhor nos dá, pela fé que o Senhor tem aumentado nos nossos corações, mas se de fato, Pai, temos falhado nisso, se nos tem faltado fé, coragem para prosseguirmos diante das adversidades, diante dos problemas, Senhor, se temos tido uma visão distorcida da realidade, se os problemas nos parecem muito maiores do que a Tua bondade, do que o Teu poder, do que a Tua fidelidade, ou se temos vivido as nossas vidas nos sentindo incapazes e inferiores a todos os outros, que o Senhor venha nos restaurar nessa tarde, transformar os nossos corações, as nossas mentes e nos dar
uma visão equilibrada de todas as coisas, conforme a tua palavra, porque sabemos que este é o teu desejo para as nossas vidas. Senhor, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos e a minha também, diante de todas as batalhas, diante de tudo aquilo que nós temos enfrentado e ainda enfrentaremos, que nós tenhamos a cada dia esta certeza: o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, e que nós possamos então vencer na força que o Senhor nos tem dado. Nós somos gratos a Ti por tudo, te louvamos, te agradecemos e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te capacite a cada dia e que continue nos abençoando neste restante de semana. Fique na paz do Senhor Jesus.